Eis-nos com mais uma conversa sobre aves, na companhia do Gonçalo Elias, para falarmos sobre hum, Gaivina dos Paúis. Não é o único nome comum com que ela é conhecida, mas vamos começar por saber onde é que o Gonçalo viu esta ave pela primeira vez. Gonçalo, conta-nos lá essa história. Olá Zé, olha, isto foi um dia memorável, é o que eu posso dizer. Isto foi no dia 16 de abril de 1990. Foi o mesmo dia que eu vi a águia imperial, que falámos na conversa anterior, no Parque Nacional de Doñana, que fica na Andaluzia, ocidental, ali entre o Elva e Sevilha. Ora, eu neste dia, eu fui a Doñana, foi a segunda vez que fui a Doñana. Eu tinha ido uma vez em dezembro de 1988 com o meu tio. Na altura tinha lá visto uma série de patos, como oportunamente relatei, e o meu primo até tinha feito o comentário: isto deve ser bom, é no inverno, aqui em Doñana. E eu perguntei-lhe: por causa dos patos? E ele: sim. E eu fiquei com aquela, só conhecia Doñana de dezembro. E depois, quando o meu amigo Nuno Santos, que estava lá no Algarve, me convidou para ir a Doñana passar o dia com os pais, nós fomos a Doñana e nada, mas absolutamente nada, me podia ter preparado para o espetáculo que eu encontrei quando cheguei à Marisma del Rocio. Nós primeiro passámos lá nos abrigos do El Acebus, que foi onde vimos a Águia Imperial, depois fomos à Marisma do El Rocio, que é um sítio central em Doñana, e quando eu chego lá era um espetáculo absolutamente de aves aquáticas, um sítio, uma visão tão extraordinária que ainda está na minha memória, porque eu já voltei muitas vezes a Doñana depois disso, mas nunca mais vi uma coisa assim, até porque Doñana tem perdido bastantes aves nos últimos anos. E o espetáculo era milhares de aves aquáticas, das mais variadas espécies, mas aquilo que me chamou a atenção quando lá cheguei, a El Rocio, era a quantidade absolutamente alarve de gaivinas dos paúis que andavam ali a voar mesmo ao lado da estrada e em frente à Vila del Rocio. Aquilo era gaivinas dos paúis a voar por todo lado. E, e depois, durante o dia, andámos pelo parque, onde quer que a gente tivesse que havia água, havia gaivinas dos paúis. Eu não sei quantas, quantas lá andavam, deviam andar milhares, mas, por aquilo que eu tive a ler, em vários trabalhos, nomeadamente no Birds of the Iberian Peninsula, isto que eu vi em 1990 era apenas uma amostra do que terá sido no passado. Porque no livro The Birds of the Iberian Peninsula, o texto desta espécie começa mais ou menos assim, está em inglês, mas eu vou traduzir. Hordas de gaivinas dos paúis em tempos enxameavam Doñana, tal como é notado por alguns autores do século XIX, incluindo Saunders, de 1871, Arevalo, de 1887 e Irby, de 1895. E depois, em 1960, o Valverde, o Valverde aqui é o José António Valverde, que depois deu o nome ao centro de interpretação que existe lá no meio das marismas. Então, o Valverde, em 1960, estimou uma população nidificante nas marismas de mais de 50 mil indivíduos no final da década de 50. Portanto, 50 mil gaivinas dos paúis é um número absolutamente estrondoso, que hoje em dia os números já não são dessa ordem de grandeza, e portanto, mesmo assim, eu em 1990 fiquei impressionado com aquela quantidade de milhares de gaivinas dos paúis, que é um espetáculo que eu nunca mais voltei a ver naquela quantidade, como vi nesse dia em Doñana. Por isso é que eu digo que esse dia foi memorável. Não foi só por causa das gaivinas, foi porque nesse dia vi imensas coisas, imensas rapinas, imensas aves aquáticas de uma série de espécies. Portanto, aquilo era um mundo, e eu pensava, na minha bondosa ingenuidade, pensava que Doñana era boa no inverno para os patos, porque só conhecia aquilo do inverno, e de repente, quando chega ali em meados de abril, vejo que aquilo fervilha de aves, enfim, um tipo de ambiente que eu nunca tinha tido a oportunidade de testemunhar, por isso é que esse dia me ficou na memória. E as gaivinas dos paúis foram de facto uma das marcas desse dia. E então o meu primeiro contacto com a gaivina dos paúis foi realmente em Doñana, mas foi uma surpresa completa, porque eu não estava minimamente à espera de encontrar e de ver tão bem naquela quantidade e todas em plumagem nupcial. Hum. Em compensação, o meu contacto com a Gaivina dos Paúis ainda está à espera de acontecer. Nunca viste nenhuma, pois. Sabes que elas em Portugal, esta espécie sempre foi uma espécie bastante irregular.
Eu acho que irregular, daquilo que eu estive a ver, é ser simpático na maneira como se descreve a coisa, não é? Em certos anos não aparece nenhuma, ou praticamente nenhuma. Em alguns anos aparecem algumas, estamos a falar de, enfim, umas dezenas, eh, às vezes menos, às vezes mais. Houve um ano que eu tenho bem na memória, porque eu já observava aves, que foi o ano de 1993. Eu nessa altura, eu ainda só tinha visto a Gavina dos Pouros em Doñana, acho que não voltei a ver durante 3 anos, e entretanto, e eu até tinha ouvido dizer, porque entretanto em 1990 depois saiu o Atlas Nidificantes, e eu, quando sai o Atlas, que depois era um dos meus trabalhos preferidos para consultar, o primeiro Atlas, eu reparei que a Gavina dos Pouros aparecia lá com 2 ou 3 bolinhas e tinha uma nidificação confirmada no Alentejo, perto de Évora. E eu depois falei com o autor, com o principal coordenador, que era o Rui Refino, e ele contou-me que aquilo teria sido num açude perto de Évora, ali entre Évora e Reguengo, chamado a Fonte Boa do Degebe. O Degebe é um rio afluente do Guadiana, que agora está parcialmente inundado por causa da Albufeira de Alqueva. Mas pelo que se percebeu também, esta espécie nunca teve assim locais muito regulares de nidificação. Uns anos vão para aqui, noutros anos vão para ali, e há um ano, então, em 1993, em que elas vieram por aí acima em grande quantidade. E nesse ano, no Paulo do Boquilobo, que fica ali no distrito de Santarém, perto da Golgã, nidificaram 120 casais. 120, que é bastante. E nesse ano, indo ao Paulo, via-se gaivinas dos paúis por todo o lado. Não apenas no Boquilobo, propriamente dito, mas também em algumas várzeas ali à volta. E nesse ano aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma das vezes que eu já tinha carro próprio, tinha comprado em 1992, e de uma das vezes que fui para aqueles lados, acho que até foi, se não me engano, até fui ao Boquilobo de carro. Se não foi para o Boquilobo, foi para outro sítio ali perto, era em maio de 2000, maio ou junho de 93. Como eu disse, havia gaivinas disponíveis por todo lado. E eu venho na autoestrada de Santarém em direção a Lisboa, que eu morava em Lisboa, e quando vou passar ali numa ribeira, que ainda hoje está sinalizada na autoestrada, que é a Ribeira da Seca, eu venho a conduzir na autoestrada e passa-me uma gavina de paúis por cima da autoestrada. Quer dizer, foi assim uma observação completamente inesperada. Claro que eu ali não podia parar, né? Porque estava na autoestrada, mas pensei, epá, elas há tantas este ano que até aqui por cima da autoestrada aparecem. Depois, no ano seguinte, ainda nidificaram 50 casais. Mas depois, nos anos seguintes, já não voltaram a aparecer. E sabe-se de bibliografia que na década anterior, que era na década de 80, houve um registro de 100 casais no Paulo da Foja, que salvo erro fica ali no Mondego, 100 casais no Paulo do Trejoito, que fica perto de Benavente, em 1980. No da Sul da Fonte Boa, que eu já falei, foram 20 casais também em 1980. E depois, entretanto, embora os episódios de nidificação sempre fossem irregulares, depois aconteceu o seguinte: a Lesíria Grande, aquela de Vila Franca de Xira, onde hoje em dia toda a gente vai e que é onde está o Evoa, hoje em dia as pessoas que lá vão conhecem aquilo principalmente por ser uma enorme extensão de talhões de arrozal. Mas quando eu comecei a ir lá observar no final da década de 80, não havia arroz, aquilo era tudo sequeiro. Era melão e era cereais e também tinha vacas, etc. Não havia arrozal. Os arrozais começam a ser feitos lá a partir do início da década de 90. Não sei precisar se foi 91 ou 92, é por aí. E de repente, nos anos seguintes, à medida que os arrozais iam aumentando de área, a partir de certa altura, que é talvez 94 ou 95, começam a aparecer ali, durante o final da primavera e o início do verão, sobretudo em junho e julho, grandes quantidades de gaivinas de paúis que passavam lá algumas semanas, andavam ali para trás e para diante a alimentar-se. Nunca foi confirmada a reprodução na zona, ninguém sabe de onde é que elas vinham, mas andavam lá imensas e aquilo repetia-se ano após ano. E o maior registro que eu tenho conhecimento foi em 12 de junho de 1999, quando foram contadas 480 gaivinas de paúis. É a maior concentração que eu tenho conhecimento em Portugal. Portanto, foi a partir de 95, aproximadamente,
cada vez apareceram mais e em 99 a gente ia a Alzira em junho e o que via mais era gaivinas de Despauís ali por cima dos arrozais, por todo lado, juntamente com gaivinas de bico preto, também chamadas tagazes, que também apareciam lá. Nos anos seguintes, passados alguns anos, as gaivinas de Despauís deixaram de aparecer por lá nestas quantidades e hoje em dia quase não se vê. Portanto, foi assim um fenómeno que aconteceu, como às vezes se diz, um epifenómeno, não é? Apareceram imensas gaivinas de Despauís durante vários anos consecutivos na primavera, não se reproduziam, nem sequer era conhecida nenhuma outra colónia regular nas imediações, simplesmente andavam por ali, alimentavam-se, estavam por lá uns tempos e depois iam-se embora. Já não era passagem, porque isto não era passagem migratória, isto era mais tarde, era junho, julho. E hoje em dia, apesar de haver mais arrozais, as gaivinhas já não aparecem lá como apareciam naquela altura. Portanto, foi assim uma situação estranha. Quanto ao pulo do quilobo, o que se sabe é que a nidificação nesse local já era conhecida desde o início do século XX, já tinha sido confirmada, por exemplo, pelo Tait em 1918 e pelo Coverley em 1931, mas já nessa altura, tal como hoje, é uma espécie que aparece irregularmente. Em certos anos vão lá nidificar algumas, noutros anos não vai nenhuma. E ocasionalmente aparecem a nidificar noutros sítios, na Ria de Aveiro, no Baixo Mondego, em certas barragens do Alentejo, mas normalmente em pequenos números e não é todos os anos. Portanto, é uma espécie muito irregular, muito incerta, aparece e desaparece, nunca se sabe quando é que vem, nem em que quantidades. Elas são muito, muito seletivas em relação aos níveis da água, portanto, elas só nidificam se aquilo estiver lá com os níveis de água que elas querem, senão não aparecem. Eu li um artigo que referia um estudo sobre as deslocações que as aves faziam durante o período de reprodução, e pelos vistos elas não se deslocam para muito longe da zona do ninho, fazem deslocações muito curtas, o que quer dizer que eles identificavam como sendo, em termos, digamos, de preferência para estas espécies, locais, obviamente, como tu dizes, que tivessem lá a profundidade adequada, mas que tivessem mais locais com água nas redondezas que permitissem, portanto, fazer captura de alimento, não é? Para a prole. Claro, enfim, isso é o Isso é requisito capaz de básico. tornar a coisa muito difícil aqui nas nossas áreas, não? Isso é o requisito básico para qualquer espécie, para se reproduzir, é ter um sítio onde construir um ninho, lá a seu gosto, e ter um sítio que haja alimento suficiente para os adultos e para as crias. Elas constroem um ninho normalmente portanto, em zonas úmidas, mas ali mais ou menos amarrados à vegetação flutuante. Portanto, elas têm que ter água com alguma vegetação, onde elas consigam depois prender os ninhos, e o sucesso reprodutor pode ser afetado por variações bruscas do nível das águas. E, sei lá, sítios como o Paúl do Quilobo, que depois mais tarde começou a ser parcialmente drenado para a agricultura, isso pode provocar, pode afetar variações do nível das águas, para além daquelas que ocorrem naturalmente, não é? Mas isso varia também muito. E o sucesso, o pouco que se sabe é que o sucesso reprodutor em Portugal geralmente é muito baixo devido à destruição ou ao abandono dos ninhos, porque precisamente por estes serem instalados sobre a vegetação flutuante e devido às alterações do nível das águas. No caso do Paúl, do Quilobo, o que se verificou é que há a drenagem do Paúl em plena época de reprodução e que isso afeta o sucesso reprodutor. No caso de Doñana, o caso de Doñana que eu referi há pouco, embora os números hoje não sejam aquilo que eram na década de 50, há alguns censos que foram feitos desde 2004 e aquilo é muito curiosa a evolução, porque aquilo parece um gráfico de altos e baixos completamente errático, porque não há uma tendência nem de aumento nem de diminuição. É um gráfico que anda um bocado aos zigue-zagues, porque nos anos bons, em que haja níveis de água adequados nas marismas, podem nidificar cerca de 6.000 casais. Nos anos maus não nidifica nenhum. E, portanto, tu olhas para o gráfico, que está, por exemplo, em algumas publicações partilhadas pela Sociedade Espanhola de Ornitologia, e vês que anos de 6.000 casais alternam com anos de 0 casais. E isto tem a ver exatamente com
com as flutuações do nível da água. Portanto, se o ano for bom, elas nidificam e podem nidificar em grande quantidade em Doñana. Se o ano for mau, não estão lá. Mas depois tem outro problema em Doñana, que é o sucesso reprodutor, e isto pode ter contribuído para a diminuição da população dessa região. O sucesso reprodutor tem sido baixo nos últimos anos, porque Doñana tem tido muitos problemas, quer por causa de haver anos secos, quer devido à sobreexploração dos aquíferos. E hoje em dia, muitas aves que fazem o ninho no solo ou perto do solo acabam por ficar muito expostas à predação por mamíferos terrestres. E a isto acresce, para além dos níveis de água que poderem ser muito baixos, tem havido um aumento explosivo da população de javalis, tanto em Portugal como em Espanha, e os javalis são omnívoros, são oportunistas e atiram-se a tudo o que aparecer. E em Doñana está cheio de javalis, e, por exemplo, no ano 2016, que foi um ano em que ainda criaram 2.500 casais, os dados de Doñana, isto é informação da CEL, é que a perda de ninhos foi de cerca de 100%, 100% dos ninhos perdidos, dos quais 87% devido à predação por javalis. Portanto, isto são números assustadores. Os javalis, como se sabe, noutras regiões do país, e há muita gente que se queixa disso, estão um bocado fora de controle, portanto houve um aumento exponencial que tem a ver, tem a ver com vários fatores, mas um deles é o abandono do mundo rural, porque antes havia mais perseguição aos javalis precisamente porque eles entravam nas hortas e nas culturas e comiam o que lhes apetecia. Como hoje em dia há menos perseguição por haver menos povoamento rural, a população de javalis aumentou imenso. E em Doñana isso também acontece, e portanto eles atiram só os ninhos de tudo o que faça ninho no chão. Portanto, elas vão aparecendo em Doñana em anos bons, vão nidificando. Até tenho alguma curiosidade, devo dizer, como este inverno choveu muito, tenho curiosidade de saber como é que vai estar nesta primavera de 2025 a população de gaivinas dos paúis em Doñana. Pois, porque este ano choveu muito, e atenção, o que eu ouvi dizer sobre o inverno, este inverno que passou, é que como o ano hidrológico foi bastante melhor do que os anteriores, que tinham sido muito secos, que a população de anatídeos invernantes, patos e gansos, estava bastante melhor do que nos anos precedentes, que tinham sido mais secos, mas ainda assim longe dos valores de algumas décadas atrás. Portanto, isto mostra que não é apenas a quantidade de precipitação, é também o estado geral da marisma, e o estado geral da marisma degradou-se muito nas últimas décadas. Portanto, mas de qualquer forma é assim, um ano em que chove mais é um ano melhor para estas espécies que dependem destes níveis de água. Uhum. É assim pelo resto da Europa, na distribuição, é porque quando se vê o mapa de distribuição da espécie, na Europa aquilo é muito fragmentado, é um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho aqui. Sim, esta espécie, a gavina dos paúis, e qualquer pessoa que olhe para o mapa de distribuição, por exemplo, do Atlas Europeu, percebe logo isso. A gavina dos paúis é, acima de tudo, uma ave do leste, okay? Do leste europeu. E é no leste europeu que se situa a maior parte da população europeia. Portanto, a população europeia anda entre os 20 mil e os 40 mil casais. Não, perdão, não é da europeia, da União Europeia. Da União Europeia anda entre os 20 mil e os 40 mil. Da Europa como um todo anda entre os 60 mil e os 150 mil. Portanto, a população espanhola, apesar de ainda ter uns milhares de casais, representa apenas 6% da população europeia. Os países com maior efetivo populacional na Europa estão todos a leste, são o Azerbaijão, a Roménia e a Rússia, todos com mais de 10 mil casais e às vezes a chegar aos 20 mil ou aos 50 mil, mais uma vez, depende dos anos. Outros países importantes são, por exemplo, a Bielorrússia e a Ucrânia. Portanto, isto é uma ave, sobretudo da Europa de Leste. Quando nós olhamos para o mapa do Atlas Europeu, o que nós verificamos é duas manchas disjuntas, uma no leste, efetivamente, e depois uma mais pequena a oeste. E a oeste está principalmente em Espanha, e depois em menor grau em França, que ainda tem assim pai, 1000 e tal casais, e depois muito marginalmente em Portugal. A nossa população é extremamente marginal. E depois há ali um buraco no meio, mais ou menos ali, Bélgica, Alemanha tem muito poucas, e as que têm é na antiga Alemanha de Leste, Itália também quase não tem, e depois há muitas nestes países do leste, como eu referi. Embora seja a mesma subespécie,
Agora, nos anos em que elas não vão nidificar em Espanha, eu não faço ideia para onde é que elas vão. Se calhar aparecem lá, veem que não há nada e seguem logo em direção ao leste. Não, não sei, não sei. Seria necessário ter programas de seguimento para perceber os movimentos que estas aves fazem. É, Agora, é muito estranho olhar para o mapa de distribuição e mesmo alargando para o mapa de distribuição mundial, isto não deixa de me suscitar aqui uma série de dúvidas e alguma curiosidade, porque vê-se, olhando, por exemplo, para o mapa disponível no site da IUCN, hum, há há muitos sítios onde a espécie é considerada residente, mas também assim meio dispersos. Eh, ah, ah, e depois, pelos vistos, as nossas devem ser migradoras, devem ir, imagino eu, para a África, vão para a África, sim. mas também deve haver uma população significativa ali para a Austrália e aquelas ilhas todas ali. Ou seja, elas estão presentes por todo o velho mundo. A distribuição é vastíssima, embora fragmentada. Portanto, estão presentes Europa, Ásia, África e Oceânia. Há uma subespécie, há três subespécies. Uma que apanha a totalidade da Europa e da Ásia, praticamente. Outra que é residente na África lá para baixo, portanto, África do Sul, Zimbábue, Angola e Moçambique e mais uns países ali à volta. Portanto, e África do Sul e do Leste e Madagascar. E a terceira, que é a javânica, na Austrália, Nova Guiné, Filipinas, até ali às ilhas da Indonésia. Portanto, a nossa, que é a nominal, apanha a totalidade da Europa e da Ásia. A totalidade não. Enfim, é a espécie que ocorre na Europa e na Ásia continental e que desce até depois ao subcontinente indiano, à Indochina, etc. As europeias, as que nidificam na Europa, pelo menos uma grande parte delas vai invernar à África. Agora, até se sabe que há recapturas de aves anilhadas nas colónias espanholas que foram recuperadas em África, especialmente no Ghana, no Mali e no Senegal. Mas há outros casos de aves anilhadas em Espanha que foram recuperadas em França, Itália e Hungria. Portanto, também houve aves da Suíça e de França que foram recuperadas em Espanha. Portanto, há movimentações entre Espanha e outros países europeus. E por isso é que eu digo que, precisamente pelo facto de haver recuperações na Hungria, é que eu digo, elas se calhar, imagina, vêm da África, chegam à Espanha, aquilo está tudo seco, nem ficam lá à espera e seguem logo em viagem em direção ao leste. Portanto, o leste da Europa é a principal zona delas, que depois segue pela Ásia fora, que depois vai até à China, não é? Vai à China, passa ali pelo Cazaquistão, pelo Cáucaso, pela Turquia, por uma série de outros países. Mas a distribuição é fragmentada porque tem muito a ver com o tipo de habitat que elas precisam. Elas precisam, como eu disse, de águas que não sejam demasiado profundas, que tenham vegetação flutuante onde elas consigam amarrar os ninhos e que tenham alimento, como sempre. E, portanto, mesmo no leste da Europa, haverá algumas zonas palustres que, que terão condições, se calhar, melhores nos anos do que noutras. Agora, o que se sabe relativamente à Península Ibérica, como eu já disse, é que elas terão sido mais comuns no passado, mas que, como aconteceu com outras espécies que são dependentes de zonas úmidas com alguma qualidade, a drenagem de zonas úmidas terá, enfim, prejudicado a drenagem, terá prejudicado a disponibilidade de habitat para esta espécie. É claro que às vezes elas conseguem colonizar habitats artificiais, mas muitas zonas naturais desapareceram e isso poderá ter contribuído para a diminuição, pelo menos a nível da Península Ibérica. No leste da Europa, curiosamente, quando olhamos para o mapa do Atlas Europeu, elas parecem estar de boa saúde, parecem estar a aumentar bastante. Aquilo está cheio de quadradinhos azuis, como deves ter reparado, portanto, Sim. eles até. Sim. Uma coisa, mudando agora aqui um bocadinho, em relação ao estatuto de ameaça, também fiquei aqui com alguma curiosidade de saber a tua opinião sobre isto, porque quando se vê o estatuto a nível global e até europeu, aparece como um pouco preocupante. Em Espanha aparece, se não me engano, como data difícil, ou seja, sem informação suficiente, e depois em Portugal aparece como criticamente em perigo. Queres comentar isto? O criticamente em perigo, segundo o que está portanto, no fecheiro da lista vermelha, Que já tem a estava, ver. não é?
Como? Que já estava no Atlas, no, Já estava no Atlas anterior e agora continua, e o critério é essencialmente o critério quantitativo, ou seja, como a população nidificante é muitíssimo reduzida, e eles até dizem aqui na lista vermelha que se estima a população nidificante andará entre os 5 e os 50 casais. O intervalo é bastante amplo, mas eu, enfim, no caso desta espécie, até compreendo que o intervalo seja muito alargado devido às flutuações populacionais que se registram de uns anos para os outros, como acontece noutros países. Portanto, isso é normal. A população é muito reduzida e entre 5 e 50 casais é o suficiente para colocar isto no criticamente em perigo. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que isto são populações absolutamente marginais que temos no nosso país e, portanto, sendo populações marginais, não surpreende e é nesse sentido que esta categoria deve ser interpretada. Ou seja, do ponto de vista ibérico, se olhares para a Península Ibérica como um todo, ela não está criticamente em perigo. Ela só está criticamente em perigo em Portugal porque existe uma fronteira administrativa a separar Portugal e Espanha que faz com que Portugal seja um país diferente e, portanto, a nossa população é avaliada a nível nacional. Agora, a lista vermelha não diz muito mais, mas eu fui consultar o que é que diz a ficha do livro vermelho anterior, que foi em 2005, que tem fichas muito mais completas. E aí tem algumas informações curiosas. Já na altura estava criticamente em perigo, também pelas mesmas razões, de ser uma população muito reduzida, e aquilo diz o seguinte: diz que fala das medidas de conservação e diz que é necessário, portanto já se sabia que nidificava no Paulo do Bequilobo e na Ria de Aveiro, que são zonas classificadas, mas diz que é necessária a prospecção de outras zonas úmidas para averiguar sobre a ocorrência da espécie. E diz que a estabilização dos níveis da água das zonas úmidas constitui a principal medida de conservação a implementar em áreas como o Paulo do Bequilobo e que a colocação de plataformas de vegetação flutuante em áreas onde os níveis de água sejam relativamente regulares poderão contribuir para atrair aves reprodutoras. Até refere o facto de que em Itália foi possível atingir níveis elevados localmente de população após a colonização de habitats artificiais como arrozais e aquaculturas. Ora, eu leio estas coisas e penso assim, isto já aconteceu com outras espécies. Ok, tivemos um livro vermelho em 2005 que identifica medidas de conservação para ajudar certas espécies que estão fortemente ameaçadas. E depois o que é que se fez? Eu acho que não se fez nada. Olha, eu posso estar muito enganado, mas eu nunca ouvi falar de em Portugal se terem colocado plataformas de vegetação flutuante para atrair gaivinas dos paúis. E que se calhar era algo que seria muito, muito relevante. Só que esta espécie, como infelizmente a maioria das aquáticas não coloniais, acaba por não ser objeto de nenhuma atenção. E é uma espécie que, embora não esteja globalmente ameaçada, obviamente que se calhar poderia ter aqui alguma ajuda, tendo em conta até o declínio histórico que houve na Península Ibérica. Portanto, quer dizer, as medidas de conservação estão identificadas, depois o que falha é a sua implementação, andamos sempre à volta disto. Enfim. Olha, explica lá, Clidóneas híbrida, que raio de nome é este? Bem, o Clidóneas, vamos primeiro à história. Esta espécie foi descrita pelo Peter Simon Pallas, que era um ornitólogo do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, e o Peter Simon Pallas, que era, se não me engano, deixa-me só confirmar, era da Prússia, exatamente, eu agora estava na dúvida da nacionalidade, da Prússia, que corresponde em parte ao território da atual Alemanha. Ele era ali da Europa Central, só que ele fez muito trabalho na Rússia. Há muitas espécies da Europa de Leste e da Rússia que foram descritas pelo Pallas porque não ocorriam mais para o Oeste. E então o nosso amigo Pallas, numa das expedições que fez ao leste, à Rússia, à bacia do rio Volga, ao sueste da Rússia, encontrou esta espécie e foi ele que a descreveu na altura com o nome Sterna híbrida. Sterna híbrida. O híbrido aqui não é muito claro o que é que significa, mas o significado do grego que vem do híbrido significa ser promíscuo, ser promíscuo. Não sei exatamente qual foi a interpretação para dar este nome, mas aparentemente é o que significa. O Clidóneas, bom, Clidóneas significa parecido
com uma andorinha, porque a andorinha em grego, isto vem do grego em grego é Kelidon. Aliás, nós depois temos a Galokelidon, que vamos falar brevemente, que é o Tagaz. Kelidon quer dizer andorinha. Nós depois temos a Delicon, que é a andorinha dos beirais, que é Delicon urbicon, mas Delicon é um anagrama de Kelidon, porque andorinha em grego é Kelidon e não Delicon. Então, Clidónias quer dizer como uma andorinha. E é engraçado que nós chamamos ainda hoje às externas andorinhas do mar, e em alemão também é Seeschwalbe, portanto, que também significa exatamente andorinha do mar. Agora, eu pensava que o termo andorinha do mar vinha por analogia por causa do voo gracioso que estas aves têm, mas aqui, pelo menos no caso do termo Clidónias, nas descrições originais da primeira Clidónias que foi descrita, que era a Clidónias níger, quando foi dado o nome, aparece aqui uma outra explicação. É que aparentemente elas têm só 3 dedos para a frente e não têm nenhum para trás, e que, de acordo com a descrição, isto teria aqui algumas analogias com uma andorinha. Confesso que não explorei muito este aspecto para perceber exatamente a relação, mas aparentemente haveria aqui qualquer coisa que tinha a ver também com a morfologia e não apenas com o aspecto de voo. A verdade é que Clidónias significa como uma andorinha, e foi dado inicialmente então à Clidónias níger, que é a gaivina preta, e depois a Clidónias híbrida foi parar também a este género, uma vez que é uma espécie bastante parecida. Portanto, o significado do nome é este, a interpretação do como uma andorinha, enfim, deixa aqui algumas dúvidas, mas é o que está escrito no dicionário, é que alude supostamente à ausência do hálux, que é o dedo posterior. Portanto, fica aqui mais ou menos esta explicação, ainda que não totalmente esclarecedora, mas é o que isto quer dizer e é esta a origem do nome. É começar a olhar para as patas dos bichos. Exatamente. Gonçalo, obrigado por esta Temos de conversa. terminar, não é? Obrigado a todos. Alguma dica para a próxima? É o tagaz que eu acabei de falar, a gaivina de bico preto, que é a Galokelidon, que foi outra especialidade que eu encontrei em Donhana neste dia 16 de abril de 1990. Portanto, fica já Então, aqui o teaserzinho para a próxima conversa. até um dia destes com o Tagares. Muito bem. Obrigado. Obrigado a todos.